Da Rádio Excelsior da Bahia, a voz do Senhor do Bonfim, sextou. Novamente aqui eu, Márcia Mendonça, na companhia de Marquinhos Santiago, iniciando mais um programa A Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. Lembrando, novamente, eu tenho falado que foi clonado o número do telefone do programa, né, o WhatsApp do programa A Voz das Mulheres. Aí eu fui mudar agora com mais segurança, graças a Deus. Então eu peço que vocês salvem, né? Mesmo que vocês tenham sido, quem estava já com o meu número salvo, foi notificado. Mas, de qualquer forma, o nosso número novo, quem não foi também, é o 991350709. 991350709 é o WhatsApp, né, que vocês enviam, fazem perguntas e interagem aqui conosco. Como tem também o YouTube, @106.1, que é a FM aqui da Rádio Excelsior. Bom, psicólogos, psiquiatras, especialistas do Vale do Silício alertam que o uso das redes sociais pode ser viciante e suas consequências, ou seja, pode causar dependência, ansiedade, irritabilidade, isolamento, distanciamento da vida real e das relações familiares e falta de controle. Imagine você, esse alerta do Vale do Silício, né? Bom, foto do Instagram a cada 30 minutos ou menos do que isso, o registro de todos os momentos do dia, né, nos stories, textões no Facebook, desabafos, orientações, são características das pessoas que não conseguem passar um dia sem acessar as redes sociais. Muitas delas mesmo sem nada para colocar ou para postar, elas ficam assim, curtindo, navegando, olhando, né, as publicações dos outros, né, comemorando, dos amigos virtuais. E como nós estamos no Janeiro Branco, que é o mês de atenção à saúde mental, hoje nós vamos falar sobre os riscos da exposição excessiva nas redes sociais para a saúde mental. E vamos à previsão do tempo com Cláudia Valéria, meteorologista do INMET. Sim, antes de começar o meu bate-papo aqui com o meu entrevistado, que já vai falar para vocês, eu queria trazer, né, que a gente só vê notícia ruim, a gente fica numa tristeza, né? Eu, por exemplo, não fui à lavagem do Bonfim, por questão até me preservando, porque no verão eu passo mal e agora com esse calor exacerbado, né, essas mudanças climáticas que estão já, a gente já está sentindo, na pele. E aí eu trouxe um balanço parcial da lavagem do Bonfim de 2024, né, das 7 horas, esse balanço é das 7 às 16 horas, que aponta para a ausência de crime grave contra a vida e de roubo na festa, né, que reuniu milhares de baianos e turistas ontem, na quinta-feira, 11 de janeiro. Não houve registro de homicídios. A gente viu que noticiar a morte, né, o assassinato de um rapaz ali na ladeira de Água Busca, mas já não era mais no circuito, já a festa já tinha encerrado, então a gente não está contabilizando isso, né? Quer dizer, eu não trago isso, né? Que não houve na festa, não houve homicídio, nem latrocínio, nem tentativa de homicídio, nem lesão dolosa, seguida de morte, nem feminicídio, nem rixa. Mas roubo, sim. 3 delegacias especiais estavam na área, foram montadas, além de reforço da Delegacia de Proteção ao Turista, a DELTUR, e na 3ª Delegacia Territorial também, que fica localizado no Bonfim. Além da ausência de crime grave contra a vida, a polícia registrou 45 furtos, né? Que é diferente, roubo de furto, né? Que é subtração sem uso de violência. Minha filha foi vítima disso, levaram o celular dela. Mas graças a Deus, né, a gente até agradece por não ter tido consequências maiores, né? Acho que Nosso Senhor do Bonfim ali estava cuidando da gente, sem dúvida nenhuma, né? Mas hoje nós temos mais uma participação do nosso amigo, psicólogo, servidor público, psicólogo da Clínica Numen, que é também palestrante, escritor, Danilo Cruz. E Danilo vai conversar com a gente sobre todo ano, janeiro. Ele vem sempre durante o ano todo, mas janeiro a presença dele aqui é confirmada para falar sobre o Janeiro Branco, né? E os riscos, ele vai falar hoje com a gente, conversar sobre os riscos da exposição excessiva nas redes sociais para a saúde mental. Bom dia, Danilo, seja bem-vindo, assim, primeira vez no ano de 2024, agora na 106.1. Bom dia, Márcia, bom dia, Marcos, bom dia, equipe da Rádio Excelsior, bom dia aos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui, sempre uma alegria, e nesse novo ano, desejando aí votos de que a gente tenha um ano rico de oportunidades.
Falar de saúde mental é imprescindível. Eu sempre falo isso, Márcia, sem saúde mental não há saúde. Não. Então precisamos discutir esses temas, esses assuntos são excelentes, são essenciais, nós necessitamos deles, até para que a gente tome consciência de que muitas vezes a gente nem sabia que aquilo ali que a gente faz, a gente está reproduzindo algo que pode trazer um dano. Então, é um momento de tomada de consciência, isso é riquíssimo. Agradeço em nome da população esse espaço que você traz, que é, sem dúvida, muito, muito, muito útil. Eu comecei até falando com relação às pessoas, né, que não conseguem ficar longe da internet, longe das redes sociais, então de 30 em 30 minutos, daí tem que registrar, ou tem que registrar, né, tudo que você está fazendo na vida real, né. Danilo, a exposição excessiva é uma necessidade de autoafirmação? Muito frequentemente a resposta é sim. A gente vê que existem algumas exceções, algumas pessoas vivem disso, ganham dinheiro com isso, e isso se justifica de que a pessoa tenha realmente esse tipo de exposição. Mas, infelizmente, a gente tem visto pessoas que absolutamente não ganham nada, senão as críticas alheias, né? Elas ganham apenas as críticas das outras pessoas. É verdade. Então, é interessante porque isso coloca em questão aí algumas possibilidades de compensação, né? Porque, como eu sempre repito, Márcia, a gente sempre fala disso aqui, né? Todo excesso implica uma falta, né? Sim. Então, existe ali um excesso de exposição, talvez a gente precise olhar para que falta é essa, o que é que a gente está realmente tentando compensar com aquilo. E aí a gente vai ver filósofos, a gente vai ver psicólogos, neurocientistas falando sobre isso e trazendo a possibilidade de que a gente esteja aí falando de um momento muito especial da humanidade em que as pessoas se sentem cada vez mais sós. Ou seja, pode ser que isso tudo esteja a serviço da compensação de uma sensação de solidão. Além disso, a gente também pode estar falando, obviamente, de algo aí que tenha a ver com um sentimento de insegurança. A pessoa precisa se sentir validada pelo outro, observada pelo outro, vista pelo outro. Na psicanálise a gente tem algumas falas que eu acho que são bastante interessantes, que dizem que esse excesso de desejo de ser visto, na verdade, tem a ver com uma sensação de uma mãe ou de um pai ou de alguém que parentou, né, que fez o papel de pai e mãe, que estava ausente, que não deu ali a atenção. Então a pessoa precisa da atenção do outro para compensar essa falta lá na infância. E é interessante, porque isso faz sentido em alguns casos, faz, né? Sentido. Então a gente vê que às vezes a pessoa também está compensando uma autoestima baixa, essa necessidade de ser validado pelo outro, de ser confirmado pelo outro, de ser visto pelo outro, pode estar falando aí em nome de uma autoestima baixa, de uma falta de autoconfiança. Também. Né? Então, com isso, a gente vê que não é à toa que diversos estudos vão apontar que essas pessoas que se expõem muito tendem a ter uma hipersensibilidade a críticas. É incrível, né? Então, tudo isso aí está apontando para o momento em que as pessoas vivem agora as relações de maneira virtual, ou seja, é o que os filósofos têm falado muito a respeito disso, né? A sociedade líquida, as relações se tornaram líquidas, e aí com isso a gente acaba percebendo que as pessoas, na verdade, não têm mais o ônus da relação. As pessoas não tenho mais que sustentar uma relação com alguém. Se a pessoa me incomodou, eu vou lá e bloqueio ela. Cancelo ela e caio fora e não tenho mais que ter contato nenhum com ela. E aí, com isso, eu estou dizendo o quê? Eu não tenho mais o ônus de ter uma relação com alguém. Eu não quero ter esforço para me relacionar com ninguém. Então, eu me torno uma pessoa muito menos profunda nos meus relacionamentos. Então, com isso, a necessidade de ser visto estaria a serviço dessa falta de profundidade, se a gente pode falar dessa maneira. Dessa forma. Danilo, e o impacto? Qual é o impacto da saúde mental, né? Esse desejo de fazer com que as pessoas saibam o que você está fazendo, como você vive.
Às vezes é uma crença, né, que a pessoa seja tão importante assim. Isso pode, inclusive, Márcia, ser um elemento aí. Existem estudos sobre isso já acontecendo, né? Não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Realmente existem estudos que mostram que isso pode estar a favor de um agravamento dos casos de narcisismo, de transtornos de personalidade narcisística, né? Então, o narcisista, ele tem essa característica de se achar importante, de querer que o outro observe ele, de querer que o outro julgue que o que ele tem para trazer é valioso, e frequentemente não é exatamente assim, exatamente, né? É mais valioso do que o qualquer outro. Exatamente, também, a questão tá aí, né? É mais importante, mais valioso, mais interessante do que os outros. Não basta ser valioso, é importante ser mais valioso do que os outros. Então, com isso, a gente vê que existem aí consequências interessantes. Eu fui logo na que eu considero a mais grave, que é a questão do narcisismo, mas a gente tem o quê? Um aumento grave dos níveis de ansiedade. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, e vale lembrar, estudos neurocientíficos vão trazer a informação de que rede social vicia, porque mexe com a nossa dopamina, mexe com o nosso sistema de recompensa, ali no mesencéfalo, né? E aí a gente vê que, mexendo nessas áreas do cérebro, o uso constante das redes sociais, é difícil a gente se libertar desse vício sem que a gente tenha toda uma tentativa, um preparo, às vezes inclusive um tratamento para isso. E aí, esse tipo de vício, esse tipo de dependência, que é uma dependência, tá? Essa dependência aí pode gerar danos, pode gerar um isolamento social, pode gerar uma dificuldade de conviver com pessoas do mundo real. Isso também é algo importante para a gente deixar claro. Esse isolamento por si só pode ser um elemento também de um processo depressivo. Outra consequência aí também possível é a questão da depressão, porque sim, as pessoas deprimem. Além do que, existe o elemento da comparação, Márcia. As pessoas se comparam às outras. Poxa, por que eu não tenho isso que fulano tem? Por que eu não vivo isso que fulano vive? Por que eu nunca fui para tal lugar que fulana foi? Por que eu não... Sabe? E aí, nessa história da comparação, a gente geralmente se compara por baixo. E aí a gente vai ver uma autoestima diminuída, a gente vai ver uma autorreferência bem negativa. A construção de self, aí no caso a autoimagem, a autoestima, tudo isso vai se desintegrando. E isso gera um sofrimento atroz. As pessoas sofrem, existe um sofrimento mental. Existem hoje no meu consultório várias pessoas com dependência de internet e de redes sociais. E isso é algo realmente preocupante. A gente precisa tomar cuidado, porque infelizmente estamos dando mais valor ao mundo virtual que ao mundo real. Então isso é algo que precisa ser colocado. Hoje, inclusive, só fechando, existem dados que mostram que a dependência a dependência emocional, se a gente pode falar assim, a dependência digital, está mais grave do que dependência de álcool e tabaco. Imagine você. Então, só por isso aí a gente já vê. Além, é claro, das situações dos distúrbios da imagem corporal também, tá? Isso. Por exemplo, a bulimia, a anorexia, tudo isso é influenciado pelo uso das redes sociais. A gente precisa tomar realmente muito cuidado. Uma pergunta também, né? Ou uma pergunta, um comentário que você fez, né, sobre os influenciadores, né? É que eles aparecem, né? Sempre felizes, tem alguém me chamando aqui, sempre feliz, né? Pregando a felicidade como estilo de vida, e isso ele vai compartilhando, né, com seus seguidores, né? E as pessoas tomam isso, e quais os efeitos colaterais também disso, né? Da vida perfeita. Ninguém pega passarinho dizendo show. Então as pessoas só mostram coisas boas, as pessoas mostram as maravilhas, tudo bom, tudo ótimo. E é curioso porque eu já atendi influencer que nitidamente mostrava uma coisa nas redes e que, no entanto, vivia o oposto. Tirava foto, se maquiava toda para poder tirar uma foto lindíssima e mostrar como ela estava feliz.
e terminava de tirar foto, a maquiagem toda borrada por lágrimas, e ela ligando para o psicólogo dela, no caso eu, para poder dizer que estava triste, angustiada, porque a vida dela não era uma grande mentira. Então, isso a gente vê claramente. Tendo pessoas com bastante seguidores, tá? Mais de 100 mil, 200 mil seguidores. E, infelizmente, uma coisa que eu tenho visto, as pessoas não mostram o que realmente elas estão vivendo. Isso, perfeito. As pessoas mostram o que convém. Então, ninguém posta boleto, e se posta tá com algum problema psiquiátrico, né? Ninguém posta doença, e se posta tá também com algum tipo de problema sério, precisando de ajuda, ou tá ali pedindo vaquinha para poder conseguir angariar recurso financeiro por qualquer motivo. Aí tudo bem, a gente entende. Mas as pessoas mostram só as alegrias. Já vi caso, Márcia, inclusive, da pessoa manipular foto para dizer que estava em determinado lugar sem estar. Isso, é inteligência mentira! artificial. Comprou um papel esverdeado para colocar num determinado lugar do quarto e aí tirava foto ali e usufruía de instrumentos digitais para poder manipular a foto e dizer que, na verdade, ela estava em tal lugar. Estava em Paris. Mentira! Ela estava em casa, no quarto dela, e tirou aquela foto e manipulou. Isso acontece. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque, infelizmente, a gente ainda acredita naquilo que a gente está vendo ali, sem perceber quais são os dramas familiares que a pessoa está vivendo, quais são os dramas financeiros, quais são as dificuldades de saúde, quais são os transtornos que a pessoa vive, porque, infelizmente, isso acontece. Autoestima baixa. Outra influência que eu atendi tinha problema de anorexia. E aí ela se via obrigada a ter uma corporeidade, né? Uma compleição física que fosse, segundo a visão dela, compatível com o que era digno de se mostrar. E ela era magérrima, mas ela se achava gorda e procurou ajuda, não porque ela justificasse que ela própria reconhecia que ela tinha um problema. Foi o pai dela que forçou ela a frequentar no consultório. E aí a gente vê que realmente as fotos dela lindíssimas. Meu Deus do céu, uma princesa, que rede social esplêndida, coisa maravilhosa, tudo organizadinho, tudo bonito, e ela ganhava dinheiro fazendo, meus recebidos do dia, não sei o que, ganhou dinheiro, ganhava muito dinheiro, até que ela decidiu, junto com a família, parar de usar a rede social. Cancelou o perfil, justamente por quê? Porque ela estava angustiada, querendo caber no olhar do outro. Isso é realmente difícil. Já teve casos outros casos, Márcia, da pessoa querer ficar famosa e aí montar uma empresa. Essa também foi bem interessante. Montar uma empresa de festas, de fazer festas. E aí fazia promoções, sorteios, etc e tal. E depois tinha que pegar empréstimo para poder bancar o que ela estava sorteando ali. Imagina o que é isso. Chega ao fundo do poço. A pessoa terminou tendo que vender carro da família para poder pagar as dívidas que ela fez fazendo esse tipo de coisa, porque ela queria ficar famosa nas redes sociais. Se preocupando só com a imagem dela. Ides Oliveira, bom dia com alegria. Mariana diz o seguinte, Mariana Carvalho, bom dia, as pessoas estão tendo a necessidade de postar tudo nas redes sociais como se fosse uma obrigação. E isso está afetando as crianças também. Como Danilo falou, as pessoas acabam se comparando. A gente hoje ouve falar e também conhece pessoas que vivem uma realidade e postam outra. Obrigada, Mariana, e Ides, é isso mesmo. Hoje eu estava vendo, Márcia, que em 2022, 3,6 bilhões de pessoas usavam redes sociais. Em 2023, dado recente que eu pesquisei ontem na ChatGPT, 4,7 bilhões de pessoas usam redes sociais hoje. É muita gente. 4,7 bilhões de pessoas usam redes sociais. É muita gente. E aí vem uma fala que é da década de 60 do século passado,
Um autor que chamou isso do que a gente está vivendo hoje, quase que profeticamente, porque na época não tinha internet, mas ele chamou de sociedade do espetáculo. E é verdade. Nós vivemos a sociedade do espetáculo. É importante parecer. Sim. Danilo, e assim, aproveitando o seu gancho, qual a diferença entre a felicidade autêntica, né, legítima, e essa felicidade real, né? E essa felicidade que é postada, né, nas redes sociais? A felicidade real não precisa nem ser postada, né, Márcia? A gente às vezes tá tão feliz que nem se lembra de registrar aquele momento. Quantas vezes eu já vivi isso? A coisa tá ali com os amigos, tá ali numa felicidade. Aí depois chega em casa, galera, a gente nem tirou uma foto. Ou seja, não tinha nem espaço para pensar nesse registro, porque estava tão bom ali que nem se preocupou com essa possibilidade. Então isso é algo que a gente precisa sempre fazer, esse contraponto. Felicidade verdadeira não precisa nem de registro. A gente às vezes registra porque está um momento tão especial, eu quero lembrar, eu quero guardar. Como eu tenho, por exemplo, no Hack em casa, eu tenho fotos de momentos importantes da minha vida. Isso é ótimo, não tem nada de errado com isso. Maravilhoso, eu tenho foto. Antigamente, aí é interessante, Márcia. Antigamente as pessoas registravam até as pessoas que morriam. Os mortos eram registrados para poder guardar na lembrança a imagem daquela pessoa no seu último momento. Pois bem, a gente registra coisas, isso faz parte da humanidade. Registrar é importante, não tem problema nenhum. A questão é você precisar... A necessidade, só você realmente feliz se o outro vir que eu estou sendo feliz. E aí a gente vê que a gente está com um baita de um problema, que a gente está dependendo do outro para ser feliz. Exatamente. A gente vai rapidinho, que já com o nosso intervalo comercial, né, Marquinhos? E a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta, estou conversando com o psicólogo, servidor público, palestrante, psicólogo da Clínica Numen, também, quando eu digo servidor público, Danilo, né, exerce a profissão de psicólogo dos Tucapes, de São Caetano, né, Danilo? Isso. É palestrante, é escritor. A gente está falando sobre os riscos da exposição excessiva nas redes sociais. Então, novamente, eu falo, eu recebi aqui a de Lúcia, mas eu vou já falar novamente sobre esse número. Estou sentindo falta de Eliette. Eliette, já você salve o número. Lúcia diz: bom dia, as pessoas querem mostrar o que estão fazendo em tempo real e não pensam, Danilo, nem nos riscos da integridade física, além da emocional. Sim. Você está dando dica ali de onde você está. E às vezes isso vai ser usado contra você. As pessoas podem te perseguir, existem os chamados stalkers, que são aqueles que vão perseguir você, vão ficar ali atrás de você, alguns por um âmbito de fã, eu sou fã e eu quero estar perto, mas outros em outras perspectivas, né? Inclusive o comportamento fanático, é daí que vem a palavra fã, pode ser patológico também em alguns casos. Então é um risco terrível. Sem falar dos haters, que são aquelas pessoas que detestam, que odeiam. Exatamente. Né? Então, são pessoas que precisam que a gente esteja atento, porque... E aí é uma coisa, né, Márcia? A gente quer tanto fama, quer tanto ser visto, reconhecido, como eu disse antes, validado, que a gente não pensa no preço dessa fama. Sim. Estava vendo recente que um famoso ator brasileiro, Antônio Fagundes, eu vou usar o nome dele mesmo, ele falando que ter fama não é uma coisa tão fácil, porque ele não consegue, por exemplo, entrar no avião e relaxar, ele não consegue tirar uma soneca. Vai que alguém grava ele roncando, babando, etc e tal, e posta nas redes sociais. Ele não consegue. Já tive situações de estar no aeroporto, aí vem um artista, e aí eu via, meu Deus do céu, a pessoa não tem paz. As pessoas em cima o tempo inteiro. O artista só queria sentar ali, comer com tranquilidade a sua refeição. Não conseguia, porque toda hora era uma pessoa. Aí teve uma vez que chegou uma pessoa, sentou, ficou minutos a fio lá conversando. Imagine. É verdade. Eu, curiosamente, fui para Gramado em dezembro com meus netos, meus filhos, minha filha, meu genro.
E na volta, não, foi em Porto Alegre, eu, no voo de Porto Alegre, né, até São Paulo, eu vim quando eu passei assim que eu vi, era, como é o nome dele? Miguel Falabella. Mas ele estava tão escondidinho, botou uma almofada, um negócio, eu sei que ele estava se escondendo assim, querendo tirar talvez um cochilo, né, e ele ficou quietinho ali, as pessoas passaram, mas eu digo, meu Deus, precisava estar assim no anonimato, tentando se esconder. Eu vi por acaso, porque estava a fila, eu fiquei parada, mas é um preço alto. E quando você falou, Danilo, sobre os haters, né, eu pensei aqui nos cyberbullying, né, que existe o bullying tradicional, talvez seja pior ainda, né, porque são as agressões, as violências verbais, né, e que os haters fazem, que funciona como, né, um tribunal. Sim, são assédios, todo mundo se dá o direito, né? E às vezes prejudica a reputação da vítima, que é algo assim devastador, né? Que pode ter repercussão. Eu acho que agora a gente viu que aquela Jéssica, aquela garota que inventaram que ela tinha um relacionamento, né? Criticaram ela, eu ouvi falar. E ela estava com depressão, ela acabou perdendo. Quantos não? A gente sabe que os casos de suicídio também, aproveitando do Janeiro Branco, né, tentativa de suicídio, depressão, por conta desse julgamento, dessas agressões. Sim. As pessoas, infelizmente, se esquecem da questão do assédio, porque as pessoas são assediadas, as pessoas têm, sim, esse tipo de comportamento. Agora, pegue isso e multiplique por 1000 no caso das crianças. Isso. Eu não sei se você já ouviu falar um termo em inglês, eu não gosto dessa história de ficar criando o termo em inglês. Juntaram, né, a palavra sharing, que é compartilhando, e parenting, que é paternando, digamos assim, paternar. Que pode ser, no caso, maternal ou paternar, na verdade, que em inglês a palavra parent é pai ou mãe. Né? Na verdade, não é nem pai nem mãe, mas é os dois, a função dos dois. Eles falam que o sharenting é o que? Do pai ou da mãe que vive compartilhando coisas sobre os filhos, expondo. Às vezes, inclusive, criam perfis para os filhos e colocam situações que são, inclusive, questionáveis com relação à exposição que você está colocando do filho. E que a criança nem quer. E que a criança, às vezes, não quer. Ou sem pensar que aquele filho pode chegar a ter realmente uma fama, uma coisa assim, que não seja uma coisa boa. E está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente que não se pode expor a intimidade da criança dessa forma. Então a gente precisa realmente tomar muito cuidado com esse tipo de configuração, porque às vezes são pais ou mães que querem ganhar dinheiro com esse tipo de coisa. Está comum hoje, né? Isso, bem comum. Infelizmente. E aí treina o filho para poder fazer uma determinada encenação, uma coisa dramatizada, fica parecendo até que é espontâneo, mas não é espontâneo, foi treinada, a criança fez trocentas vezes, foi imposto a ela que ela fizesse de tal jeito, certinho, etc e tal. Ou seja, sofrimento desnecessário para aquela criança. Isso. Então... E você falou também até, né, de um termo novo, né, que ao contrário... A gente vai conversando... Sim. Não, eu vou falar sobre isso também, né? Sim. E lembrando, somente para lembrar que o telefone novo, o WhatsApp novo do programa é o 991350709. Salvem aí, mas vamos lá, Danilo. É porque a gente geralmente pensa em termos do narcisismo de quem está se expondo lá, quem está lá se mostrando, fazendo trocentas publicações. Mas existe também uma outra coisa que é chamada escopofilia, de quem não se expõe, mas fica ali por trás da janela com o seu binóculo vendo tudo. Aí você vê, o perfil dessa pessoa não tem foto nenhuma, não tem publicação nenhuma, ou tem uma ou outra, mas nada muito... que mostre sobre a vida dela, mas ela vive vendo a vida dos outros. Ela passa horas ali na rede assistindo, vendo publicações, rolando pra cima, rola pra cima, o tempo inteiro ali, vive investigando a vida dos outros. É o que a psicanálise vai dizer que é uma espécie de gozo escópico, né? A pessoa tá ali tendo um prazer imenso em olhar a vida do outro. É uma espécie de voyeur. É um voyeur sublimando sua perversão. Ali vendo aquela situação, vendo a vida do outro e sente um prazer imenso em fazer isso. E a gente realmente
Precisa, tem um ganho, né? Precisa tomar cuidado. A dopamina tá ali a mil, a pessoa tá super contente e feliz porque tá vendo a vida dos outros. Não, é algo assim que é obsessivo, né? Às vezes uma coisa que a pessoa, ai meu Deus, eu não olhei minhas redes sociais hoje, mas eu olhar pra quê mesmo? Era pra ver notícia? Era pra ver uma frase que vá levantar seu dia? Era pra quê? É pra olhar a vida dos outros, onde é que fulano tá viajando, o que é que tá fazendo? É pra que isso realmente? A gente precisa, de vez em quando a gente precisa se perguntar pra que a gente está usando. E Danilo, e as redes sociais, né? Essa exposição pode ser gatilho para transtorno, para as pessoas que já têm algum transtorno mental? Com certeza a gente vai ver isso. É o que eu falei do caso da pessoa que fazia sorteios, criou uma empresa, etc e tal, e aí depois não dava conta. Você vê nitidamente que o caso dela ela já tinha um problema. E aí esse problema se mostrou, ou seja, é uma forma de mostrar ali o sintoma, né? A circunstância sintomática foi na rede social, mas na verdade ela já tinha uma questão, né? Uma sensação de abandono, um complexo de rejeição, um complexo de inferioridade que ela estava tentando compensar e querendo ser famosa, querendo ser vista, querendo ser reconhecida, notada pelos outros. E isso pode realmente ser algo para a gente tomar muito cuidado. Os pais, Márcia, precisam tomar cuidado com o uso da internet, limitar esse uso da internet. Falamos disso essa semana, foi quinta-feira, com uma psicopedagoga. As sociedades internacionais de pediatria têm falado para que se limite para as crianças para até 2, no máximo 3 horas por dia de uso de telas. Com relação à internet, é ideal que seja 1 hora apenas. Olha aí que diferença, hein? E 1 hora, é bom lembrar, com supervisão, não é 1 hora solto lá fazendo o que bem quer, não. É com supervisão, é com limitação para faixa etária, tudo isso precisa ser visto. Eu recebi aqui de Marina, ela diz, bom dia, já está salvo o novo número do programa, obrigada Marina. Ela diz, redes sociais agem como tribunais, que a gente estava falando, todo mundo se acha na hora fechou aqui. Todo mundo se acha no direito de julgar o outro e não respeita a liberdade de cada um. Danilo, isso pode destruir a autoestima das pessoas mais frágeis emocionalmente. Sim. Humberto Eco, famoso escritor, fala, né? Ele fala assim, que a internet deu voz aos idiotas. E eu acho que a gente precisa, sim, tomar cuidado com isso, né? Que, de certo modo, ele tá certo, porque a gente colocou nas mãos das pessoas a possibilidade de falar sem o ônus da relação, como eu falei no começo, né? As pessoas não têm mais que se relacionar umas com as outras, elas falam o que querem. E aí, elas simplesmente falam de maneira impensada imbecilidades que vão ferir pessoas, que vão magoar pessoas, que vão trazer danos, prejuízos terríveis para a vida de pessoas. E, infelizmente, a gente acaba assumindo um papel de juiz. Vai falar lá a sua opinião, sem ter sido solicitada, inclusive. Sim. Você vai lá e dá a sua opinião. Sua opinião pode ser a pior do mundo, mas você impensadamente vai lá e dá a sua opinião. É preciso tomar realmente muito cuidado com isso. E se você pegar uma rede social, ou chega na internet, abrir um Instagram, e às vezes tem postagem de pessoas que você não segue, mas aparece lá, né? Celebridades, sobretudo. Se você olhar, postou alguma coisa... As postagens, né, a devolução que as pessoas dão gratuita, sem ter chamadas, são terríveis. A maioria é negativa, como é que se diz, agressiva. E às vezes a pessoa faz o quê? Ela cria um perfil falso, é o chamado catfish, que é uma outra técnica. Você cria um perfil falso para poder postar o que você bem entender, sem se responsabilizar por aquilo. Inclusive, você pode criar um perfil falso para conseguir angariar informações sobre alguém e usar isso contra essa pessoa. Pegar dados da vida da pessoa, saber, ela frequenta o pet shop tal, ela vai sempre para tal academia, ela faz tal... Ou seja, pega informações e ali vai poder sequestrar, vai poder extorquir, vai poder fazer o que acontecer. Tem gente tão sem noção, Márcia, que posta fatura de cartão de crédito nas redes sociais.
O que as pessoas vão ter com isso aí? Informação para poder usar, exatamente. Óbvio. Nossos dados já não estão totalmente seguros, ali. Gratuitamente, ainda de uma forma desavisada. Facilitando o chamado phishing, né? O phishing é a estratégia que você, por exemplo, manda pro tiozão do WhatsApp lá a Lojas Americanas está fazendo sorteio. Mentira, não tem sorteio nenhum. Foi alguém que criou um protocolo lá com uma página. E aí você vai lá, clica achando que realmente está fazendo sorteio. Bota seus dados aqui. Aí você bota seus dados. E aqui ele chama phishing. Tá roubando seus dados para poder abrir uma conta no seu nome, pedir um empréstimo no seu nome, aprontar com os seus dados que tem ali. Toda hora a gente vê isso, empréstimos consignados que as pessoas não fazem e estão ali sendo descontados. E hoje as pessoas têm o quê? Elas postam coisas de... tá no Instagram, no Story, um negócio de uma campanha que é criada agora com a foto que você bota lá. Já fui para tal lugar, já viajei para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar. Aí mostra para todo mundo o que você já viajou, o que você fez. Aí mostra, eu sou de tal signo, eu sou de tal cidade, não sei o quê. Dá detalhes do que você vive, do que você é, do que você faz, facilitando o trabalho de quem faz phishing. De quem vai, inclusive, fazer um perfil para passar-se por você. Vai clonar o seu celular e usar aquele número, aquele dado ali, para poder pedir... mandou mensagem para minha mãe para pedir um empréstimo. Mãe, eu estou passando por uma situação difícil agora aqui, me mande aí R$3.000 que eu vou passar. Agora passo para tal conta. E a mãe, sem saber, achando que é verdade, na maior boa fé, vai e transfere o dinheiro. Você deu todos os dados ali na internet. Eu sempre estou informando isso, estou trazendo essas questões com advogada especialista em direito digital, enfim. E a gente vê as pessoas continuam caindo. Ainda caem. E uma coisa que tem se falado muito, né? A gente está falando sobre como afeta, né, a saúde mental das pessoas, o uso da tecnologia. Claro que a gente sabe que os benefícios, por exemplo, da inteligência artificial, né, para a saúde, para a educação, enfim, para a vida da gente não é inegável, né? O que a tecnologia nos trouxe, né? Mas a gente tem que estar atenta, porque tem aí as deepfakes, né, que as pessoas conseguem clonar, né? Constroem vídeos falsos com a voz da pessoa, a imagem da pessoa, reproduzindo tudo como se fosse real. Ou seja, melhor para a saúde mental de alguém, né? Ouvir algo assim estarrecedor a respeito de você, de sua vida, ou assim uma declaração sua, uma firma, é algo assim assustador. Porque é como se a gente disse, Danilo, no outro dia falando também com um entrevistado, falando sobre fake news. Quando a notícia está ali, falando a respeito da notícia, a notícia falsa está ali. Até você correr atrás da verdade, aquilo já se espalhou como gatilho de pólvora, né? Que vai o mundo todo, porque é imensurável, né, a capacidade de veiculação de alguma informação na internet. Imagine a deepfake usando isso com alguém. As pessoas dão informações e a gente precisa realmente tomar muito cuidado, porque muita exposição implica, obviamente, mau uso desses dados. E isso aí pode ser realmente um grande dano. Por isso que eu sempre falo, Márcia, é preciso que a gente aprenda a tomar gosto por ler. Vai abrir um bom livro para poder ler. Toma gosto por fazer coisas no mundo real, para socializar melhor a sua socialização no mundo real. Você vai ver que essa dependência vai diminuindo, você vai vendo ali a possibilidade de outras vivências, outras circunstâncias que não sejam tão danosas quanto a que essa exposição tem trazido, os riscos que ela implica. Isso, porque, como eu disse, até você, né, quem é vítima, né, desse tipo de prática, você imagine que até se colocar, até processar juridicamente, né, tomar suas medidas, isso já foi desastroso. E as pessoas mais frágeis, uma pessoa que está num processo até depressivo que a gente não sabe, os danos são assim incalculáveis. Terríveis, né? Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Então, o uso das redes, né, é algo que a gente precisa tomar cuidado, tanto a exposição quanto nessa necessidade escopofílica de ficar vendo a vida do outro, de ficar ali validando o outro, seguindo o outro, curtindo o que o outro faz, o que o outro não faz. A gente realmente precisa tomar muito cuidado, porque isso pode estar falando aí de uma insegurança, de uma hipersensibilidade à crítica, uma dificuldade de lidar com o mundo real.
Isso. Claro que a gente tem as nossas referências, essas referências se estendem também, né, ao mundo virtual, que você curte, pessoas que têm conteúdo, que gostam, mas que isso não seja uma coisa obsessiva, invasiva, né, e que você precise disso para viver. Né? E isso existe mesmo, né? Pessoas que são obsessivas de maneira ávida ali, angustiante. E eu já vi em situação assim também, e aí não foi no contexto clínico, né? Foi pessoas que eu conheço da convivência, que, rapaz, é difícil, é triste de ver, porque a pessoa não demove, você tenta demovê-la daquela posição, ela não, mas eu não posso, eu sou fã, eu preciso estar perto ali, e ali nessa, infelizmente, né? Às vezes até enganado pelos outros. Ele vai estar aqui, fulano que você é fã, vai estar em tal lugar. Mentira, tudo mentira. E aí você vai. E deixa de viver sua própria vida para viver a vida do outro. Não é verdade? Como se você não valesse nada, mas a pessoa que você endeusa, sei lá, fosse muito mais importante do que você. Pois é, aí é que tá, né? A grande questão tá aí. Talvez seja uma necessidade de tamponar um vazio, né? Uma vacuidade. Existe ali uma vacuidade. A pessoa precisa realmente aprofundar, na verdade, na existência, no seu valor próprio. Que às vezes a gente está projetando no outro o nosso próprio valor. E aí não consegue enxergar em si algo de valoroso, algo de interessante, algo de bom. E aí fica vendo no outro e achando que o outro aqui tem tudo isso, quando na verdade a gente é que precisa construir em nós e enxergar em nós o que está ali já. Isso. Danilo, eu estava assistindo essa semana, foi ontem, curiosamente, quando eu estava assim, pensando né, na nossa abordagem, nosso tema, aí eu, passando assim, eu fico sempre ligada nos noticiários, né, porque eu sou comunicadora, eu preciso, né, não estou dizendo de ficar, fico feliz em estar todo dia vendo as notícias ruins, de jeito nenhum, mas a gente como comunicador tem que estar atento ao que está acontecendo, né, ao nosso redor, no mundo. Sim, enfim. com certeza. Aí passou uma matéria no Jornal da Record, né, falando dos riscos de uma plataforma de jogos online, a Roblox. Sim, né, sim. Que tem um design, né, de infantil, que atrai, né, e que qualquer pessoa pode criar ali um jogo. Né, e eu fiquei tão preocupada com ele, porque um desses jogos é uma comunidade do tráfico dominando, então ensinando, né, a roubar. E eu digo, gente, realmente, eu conversei até com uma psicóloga, uma pedagoga, essa psicóloga não, essa psicopedagoga, né, sobre a necessidade de proteger as crianças, de você monitorar, de você acompanhar, supervisionar o que a criança e o jovem também, né, ele está consumindo na internet, né? E aparentemente um jogo, você conhece o Roblox? Conheço, minha filha usa, inclusive, e eu supervisiono, né? Eu olho quais são os jogos dentro do Roblox que ela pode jogar ou não. Porque, infelizmente, tem muita coisa ruim ali. E, inclusive, tem adultos fazendo catfishing. Isso que eu ia dizer, se passando por Exatamente, criança, se interagir, passando porque por você crianças. Interage ao vivo ali, online. Pedófilos usam aquele tipo de ambiência, então é preciso que a gente tome muito cuidado e oriente os filhos, os netos a tomarem cuidado com quem que você está se relacionando no ambiente do Roblox, que é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. E assim como o Roblox, tem tantos outros, né? Outros tantos, exatamente. Que as pessoas, ou seja, traficantes, pedófilos, enfim, criminosos, golpistas, estão tudo ali atrás. Sim. Né? E percebe que é uma criança, né, pela linguagem que está ali jogando, que é atrativo para elas, repetindo pelo próprio design, e vai se aproveitando. E deixa eu dar uma olhadinha que a gente já vai, deixa eu ver se aqui, eu estou ainda meio, que eu mudei até de aparelho também, se tem mais alguma. Não. Então assim, Danilo, a gente termina 5 minutinhos antes, foi muito rico, muito bom a gente conversar sobre esses temas, né, que a gente precisa sempre trazer, né? Porque, e pensando mais ainda, porque saúde mental a gente falou o ano todo, né, Danilo? A gente precisa estar atento, mente sã, corpo são. Eu acho que nunca uma citação foi tão verdadeira. Precisamos, então a gente precisa né? cuidar, para a gente ter um corpo sã, a gente precisa cuidar da mente, né? Exatamente. É a saúde integral. E trazer esses temas, alertar
os ouvintes, né? Que o alcance também está aí na internet. Enfim. Se você percebe, você que está nos escutando, ou que está nos assistindo pela rede, né? Se você percebe que tem um problema com as redes sociais, que tem um padrão de vinculação com as redes sociais que é problemático, procure ajuda profissional. Isso é importante. Sim. Porque é melhor que você identifique cedo e trate do que seja uma coisa muito tardia. Então, quanto mais cedo você percebe que tem um problema, busque ajuda. Isso é importantíssimo. E se você percebe que alguém do seu convívio tem um problema e não consegue reconhecer que tem esse problema, do mesmo modo, busque ajuda para ver estratégias de como ajudar essa pessoa. Um grande abraço, Danilo. Um grande abraço. Próxima. Maravilha. Eu que agradeço em nome da coletividade esse espaço maravilhoso para a gente falar de saúde mental. Sempre. Na nossa capital, na nossa cidade, que é absolutamente necessário. Precisamos falar de saúde mental. Um abração e até a próxima, com fé em Deus. Até a próxima, com fé em Deus. E assim me despeço. Obrigada aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Vem aí a Heloísa Braga com o programa